configuração da família é o que na sociologia já há muito tempo se conhece como família nuclear, né? Sim. Então, geralmente, aí tem toda uma discussão. Aliás, deixa eu fazer aí uma propaganda do nosso Jornal Batista. Opa, com É, no certeza. próximo, no próximo domingo, nós já começamos a escrever sobre a família, vai sair esse artigo aqui, ó, tá vendo? Esse artigo é uma série, talvez 2 a 3. Eu não sei se vou chegar a 3, mas é por que a família é tão questionada hoje, parte 1. Então, nós vamos. Esse artigo, isso já tá impresso, né? Já, digitalmente, eu já recebi minha cópia. Eu vou abordar esse tema principalmente com relação ao individualismo, né? Por exemplo, a salvação ela é individual. Rede 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, etc., etc., para nos salvar. Então, o conceito bíblico é individual, salvação é individual. Só que nós temos um dilema muito sério na história do pensamento humano, da prática humana, que veio com um período, isso aqui vai estar lá no jornal, né? Que veio com um período chamado Iluminismo. Iluminismo, por causa da iluminação, idade das luzes, contra a idade das trevas na Idade Média, tá? Embora na Idade Média também teve coisa boa. Mas, de qualquer maneira, no Iluminismo, considerou-se o ser humano a partir da concepção do indivíduo. O indivíduo não mais orgânico, isto é, o indivíduo não mais conectado com as suas realidades, com o seu ambiente, com o seu meio, né? Não interessava mais pensar na família, não interessava mais pensar no Estado, nas relações sociais do indivíduo, etc., etc., etc. Então, é o indivíduo. Isso foi sendo construído no iluminismo, e aos poucos isso foi sendo desenvolvido, e deu no individualismo. Esse é o grande dilema. O indivíduo não é o problema. O individualismo, sim, é eu pensar só em mim. A partir desse momento, eu começo a desenvolver os meus interesses. A partir desse momento, eu começo a desenvolver apenas aquilo que traz benefício para mim, aquilo que me traz satisfação, né? E eu, então, vou deixando de observar os outros. A minha história é que vale a pena. E aí o que acontece é que isso também vem invadindo as diversas esferas da sociedade, e com a modernidade aí já surgindo nesse período, e depois a pós-modernidade, que eu prefiro chamar de hipermodernidade, que é uma potencialização da modernidade, o indivíduo é mais ainda empoderado. Em outras palavras, interessa a minha vida, meu projeto de vida. Tá? Aliás, isso acabou indo para dentro do nosso quintal, da nossa visão teológica, eclesiológica, visão pessoal, de maneira que a gente não, às vezes, olha para o espaço em que a gente está. Né? Aí é um outro assunto, quem sabe um dia a gente poderia discutir, que é um novo artigo que eu estou escrevendo, né? E o título do artigo, ainda provisório, diz Missão, Missões e Missional. Qual a diferença? Aí nós vamos mostrar para vocês a participação de todos os crentes na vivência cristã no mundo, lá na rua, no chão do mundo. Por que eu digo isso, Estevão? Eu estou dizendo isso porque, com o correr do tempo, a criança passou a ser uma mera miniatura de vida. E o adulto passou a ser um empecilho, o idoso, um empecilho porque é cheio de doenças, porque ele toma tempo, porque já não produz mais, Pensa percebe? diferente, né? E também é uma pessoa que já não tem mais o vigor da juventude. Então, o que pode ocorrer, e que nós previmos aqui, é exatamente esse contexto, dessa construção do individualismo. E a Bíblia, ela fala do indivíduo, mas ela insere o indivíduo no meio para que ele seja o quê? Sal, luz, embaixador. E outras figuras que temos na Bíblia, percebe? São figuras que inserem você no ambiente. Jesus disse, rogo, Pai, João 17, rogo, Pai, não que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Então, a nossa presença, ela tem de ser percebida, sentida, ela deve ser sensibilizada com o meio que nós vivemos, e no caso desse artigo, envolve a família. Envolve a família, que a família, então, se você olhar na concepção sistêmica da família, a família ela tem uma série de sistemas que se relacionam. Entre eles, tem toda a parentalidade de onde eu surgi, como pai, como avô, no meu caso, e eu agora como avô e meus filhos, percebe? Então, essas relações, esses relacionamentos que envolvem todas as fases da vida.
desde a infância até o idoso. O idoso hoje é uma pessoa desprezada, desconsiderada, e a criança também, de uma certa maneira, ela passa a ser um consumidor de verba, né? E o adulto também. Então, aí a ideia foi essa, foi que nós, na concepção que temos de ter de família, temos que ter uma função acolhedora de todos, percebe? Especialmente da criança e do idoso. A gente tem que ter essa percepção. E o idoso, que já vai ser o avô, se a família vai ter ali filhos, né? Quer dizer, desculpa, a família sempre tem filhos, né? Se o casal vai ter filhos, né? Às vezes o idoso fica doente, às vezes fica viúvo ou viúva, então precisa do amparo dos filhos, noras, genros, etc, etc. Então, essa foi a ideia. Foi vencer uma batalha que começa com o iluminismo, quando acaba ressaltando e germinando o conceito de individualismo.